Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NSS com vocês. Rapaziada, nesse vídeo vamos aqui atualizar vocês das informações do nosso Leão Azul, tá? Vamos falar sobre Marcelinho, vamos falar sobre Pedro Castro, sobre Pavani, né? Vários jogadores aí que eu sei que vocês querem as notícias atualizadas desses jogadores, tá? Primeiramente, rapaziada, deixa eu esclarecer uma coisa aqui pra vocês referente a essa situação do Guto, tá? Eu vou dar minha opinião aqui sobre isso, mas eu quero muito saber a opinião de vocês, para ver se vocês concordam comigo referente a isso. Não é novidade para ninguém que ano que vem nós vamos jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, né? Acho que vocês estão carecas de saber referente a isso. Tendo em vista que é uma competição muito difícil de se jogar, de se permanecer, né, eu diria, de se firmar na competição, o Guto Ferreira não é a melhor opção de técnico para o Remo. Para uma Série B, ele é um nível acima. Tanto é que o salário dele era 250 mil, se não me engano, né? 240, um alto salário. Menor que o do treineiro, mas o treineiro... Gente, o treineiro, você tem que entender que é jogada de empresário ali. Ali é jogada de empresário. Tem jogador ruim, tem técnico ruim, que é agenciado por empresário, tá? Ponto. E o Remo caiu nesse papo aí. Mas o Guto, pro nível da Série B, ele é um excelente treinador, a gente viu isso. É um treinador de tiro curto, é um treinador que, querendo ou não, foi fundamental pra gente conquistar o acesso, ter essa arrancada que a gente teve e chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Se você me perguntar, Wene, você fecharia com o Guto pro ano que vem? Sim, sim. Contrataria o Guto com as condições aí, um salário só de multa, só, tá? E o salário que o Remo ofereceu pra ele. 2 salários pro Guto é muito arriscado de multa. Por quê? Como eu disse pra vocês, ele é abaixo do nível da Série A. Ponto. Temos que agir aqui de maneira racional, não passional. Temos que ser racional. Ele é abaixo do nível da Série A. Ficar com ele pro ano que vem? Sim, claro. Ele fez parte do nosso acesso, eu acho que ele merece uma chance. Agora, supervalorizar o Guto, supervalorizar o Pedro Rocha, supervalorizar o Rangel, supervalorizar o Marcelinho, aí não. E você, torcedor do Clube do Remo, principalmente alguns emocionados aí, né? Que são apaixonados. Tem cara que é apaixonado pelo Brás, pô. Pelo Brás. Cara que é louco de paixão pelo Brás. Imagina por esses caras, né? Então, é importante que você saiba dividir as coisas. O clube em primeiro lugar sempre. A instituição em primeiro lugar. Se não der pra fechar com o Guto, beleza. Beleza. Mas vão atrás de um treinador de Série A. Carpini é treinador de Série A. Mancini é treinador de Série A. Querendo ou não, ali, tá todo o tempo na Série A. Treinando grandes clubes na Série A. Tá agora no Red Bull Bragantino, né? O clube SAF, o clube empresa, na verdade. Né? Então o Remo tem que buscar treinador de Série A. Tudo bem, não fechar com o Guto. Eu até entendo. Trazer Moza, aí é sacanagem. Aí não tem nem como. Não tem nem como eu vim aqui e falar, olha, gente, não, vamos trazer o Moza e tá tudo certo. Não. Aí é loucura. Aí é loucura. Se não fechar com o Guto, tem que trazer um treinador acima, assim como fez com o Santana. Demitiu o Santana, trouxe um treinador acima do Santana. Não do mesmo nível ou abaixo do Santana. Acima do Santana, que era o Daniel Paulista. Do mesmo jeito, o Guto. Se não der pra fechar com o Guto, beleza. Traz o Carpini. Carpini é um bom nome. É um bom nome. Ou o Eduardo Batista, que eu acho que é um técnico de Série A. E também, tá? É um técnico que já conhece o clube do Remo, já conhece as estruturas. Eu sei que vão vir aqueles aqui. Mas o Daniel, o Eduardo Batista, ele não conquistou o acesso e tal, mas ele vem fazendo grandes campanhas já há um bom tempo. Antes do Remo, Guto não vinha fazendo grandes campanhas. Ou eu tô enganado? Ele foi demitido do Cuiabá. Vocês lembram? Ele tava no Cuiabá no início da Série B. Então, claro que o Remo deu uma elevada no patamar do Guto. Assim como o Guto também deu uma elevada no patamar do Remo, levando o Remo para a Série A, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre Maurício Garcês antes da gente ir para os nossos jogadores aí, né? Renovações, jogadores que estão saindo, né? Pavani, esses casos aí, vamos lá. O Maurício Garcês respondeu aí, né? Um torcedor da Mucura, torcedor mucurento que não existe ainda, tá? Eles vão ser extintos ano que vem, vão tudo torcer pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Corinthians, pro São Paulo, mas ainda existe. E ele foi lá, com certeza, chorar lá no privado do Garcês. Não vai pro Remo, não é possível.
Aí o Garcês, né? Cara, eu achei assim tão humilhante a resposta dele que eu preciso aqui trazer pra vocês. O Garcês respondeu o seguinte: tá doido? Eu vou sair de um clube onde eu sou ídolo, pra ir pra um outro, pra ser odiado? Por esse clube onde eu sou ídolo? Aí eu te pergunto, Mucurento, deixa eu te perguntar, tu que fala aí só de título, porque eu ganhei a Copa Mickey, porque eu ganhei a Copa Pateta, ganhei a Taça Lanterna. Tá, beleza, tá, só fala em título. O que o Garcês ganhou na Mucura pra ser ídolo? Fez um gol no Remo, né? Vocês são muito pequenos, cara. Vocês são muito... E vai ter Mucurento que vai dizer que ele é ídolo. Vai ter Mucurento que vai chegar aqui, Garcês é ídolo. E eu já tinha falado sobre isso. Eu não traria esse jogador. Eu traria ele há 3, 4 meses atrás, né? Quando ele começou com essas palhaçadas aí, não. E tem muito jogador melhor que esse cara, mano. Muito jogador melhor. Eu não sei porque tem alguns torcedores do Remo que quando eles inculcam com determinados jogadores do rival, eles querem porque querem esses jogadores. Querem porque querem. Não, cara. Aliás, o único jogador que veio de lá, que deu certo no Remo recentemente, foi Eduardo Ramos. E isso tem 10 anos já. 10, 11 anos já. Que o Eduardo Ramos veio de lá e jogou bem no Remo. De resto, tudo que vem de lá não dá certo no Remo, né? Tudo que vem de lá, Deus me livre. Ainda mais agora que eles estão na Série C, né? Mas, falando agora aqui sobre renovações no Remo. Marcelinho renovou com o Remo, tá? Apesar de ele ter algumas propostas ali muito boas de times da Série B e da Série C, mas não existe proposta mais irrecusável do que jogar uma primeira divisão. E na minha opinião, o Remo acertou com essa renovação. Por quê? Porque é um jogador que essa posição dele é muito carente. Lateral direito no futebol brasileiro hoje é uma posição carente demais, cara. A gente não tem jogadores de qualidade. E o Marcelinho, querendo ou não, ele tem uma qualidade. Tá jogando do lado direito. Ele é um jogador bom, sim, para jogar lá direito. É jovem, tem 27 anos. Então pode nos ajudar bastante ali do lado direito. Eu acredito que o Remo fez a melhor escolha em renovar com ele. Quer uma notícia melhor que essa? Pedro Castro tem sondagens do CRB. E meus amigos, pode ir, ainda paga o Uber para deixar no aeroporto, tá? CRB, tinha até um cara aí, né, que ficava querendo rivalizar com o Remo aí, ele até sumiu, desapareceu, né? Ele ousou dizer que o CRB era maior que o Remo. Puta merda, né, cara? Eu vou repetir aqui. Puta merda, o cara tem que ser muito lunático pra falar que o CRB é maior que o Remo. Mas tem que ser muito, mas muito lunático, muito lunático. Não existe isso, cara. Não existe. CRB tá 200 anos na Série B aí, nunca subiu pra Série A. Aí o cara vem falar que... Aí pra provocar o Remo, ele quer enaltecer o rival, que é outra bosta também, né? É inacreditável, né, cara? Mas tudo bem. Voltando aqui a falar, pode ir pro CRB, eu te perdoo, CRB. Se você levar o Pedro Castro, eu te perdoo, sim, te perdoo. Leva o Pedro Castro, pelo amor de Deus. Pavani, também tem proposta aí para deixar o clube do Remo, que vá também, com Deus e Nossa Senhora. Obrigado, Pavani, por fazer parte do acesso para a Série A, por ter sido fundamental no acesso da C para B, mas você não tem futebol para jogar no Remo, né? Eu sei que as pavanetes aí, né? Tem cara que ama mais ele do que a mulher dele, tá? Tem cara... Meu pai do céu, naquele dia, quando eu falei do Pavani aqui, parecia que eu tinha pisado num formigueiro, velho. Parecia que eu tinha mexido num formigueiro. Tu é doido, cara. Eu fiquei assustado. Falei, não acredito, cara. O Pavani tem cada pavanete. Os caras mesmo apaixonados mesmo. Parecia que eu tava falando do Xabi Alonso. Parecia que eu tava falando do Toni Kroos, pô. Cara, calma, é só o Pavani, pô. Calma. E ele já é casado. Porque o relacionamento dele com a mulher dele é tão lindo. Eu lembro mesmo. Eu lembro que vocês ficavam enchendo o meu saco no início do ano, falando, o Pavani não joga bem no Remo. Vocês lembram, né? Esqueceram? Mas eu vou aqui pra te lembrar. Iam lá no meu privado lá, Pavani não tá jogando nada porque tá só com a loura lá. Tá só ficando com a loura. Agora é um casal lindo, né? Subiu, tá tudo bonito. Cara, parem com isso, cara. Parem com isso, por favor. Parem com isso. Pavani, Pedro Castro, né? E Marcelinho. E o Janderson, né? Que era o outro assunto que eu tinha pra falar aqui. Apesar do Vila Nova ter negado negociações com o Janderson, mas tudo indica que ele vai jogar no futebol goiano e vai ser no Vila, tá? O Remo não tem interesse em manter o Janderson pro ano que vem, nem para compor elenco, né? Nem para compor elenco. E ele deve jogar
na equipe do Vila Nova, tá? Ele deve atuar na equipe do Vila Nova pro ano que vem. E é interessante a gente ver essa questão do Janderson, porque ele era titular, né? Ele foi titular no título do Campeonato Paraense. Foi um jogador que foi fundamental para aquele título ali, mas caiu de rendimento, principalmente depois que o Daniel Paulista deixou o Remo, né? Depois que o Daniel Paulista deixou o Remo, ele caiu de rendimento e é óbvio que isso teve um peso aí na renovação ou não do Janderson. Espero que eu desejo toda a sorte para ele, assim como eu desejo toda a sorte pro Pavani, né? As Pavanetes, se quiserem se mudar lá para onde ele for, podem ir também, tá? Porque aqui tem que amar a instituição, não macho. Eu amo a instituição. Não tem jogador nenhum que eu sou apaixonado, nunca vou ser. Vou respeitar sempre, mas jamais vou ser apaixonado. Quem é apaixonado pelo Pedro Castro também, tá? Também vá para lá, pro CRB, né? E, claro, Marcelinho, vamos torcer aí muito para que ele dê certo no ano que vem. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre tudo isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.